Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Samuel, agradecer aos irmãos, são mais de 60 pessoas inscritas em nosso canal. Nós vamos falar hoje, em nome de Jesus, sobre as coisas que estão acontecendo no dia de hoje, né? Por isso eu peço você para abrir, a sua Bíblia comigo, no livro de Mateus, o capítulo é o 24, versículo 4 em diante. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E Jesus respondendo disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é misto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as nações por causa do nome do Senhor. Neste tempo, muitos serão escandalizados, trairão-se uns aos outros e se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Então, irmãos, é uma palavra bem conhecida nos dias de hoje, né, onde a Bíblia vai referir sobre, né, as coisas que hão de acontecer, né, para a glória de Jesus. Aqui Jesus ele está se referindo, irmãos, às coisas que hão de acontecer. Jesus aqui começa a nos ensinar para nós acautelai-vos, ou seja, para nós prestar atenção nas coisas que irão acontecer, né, para que ninguém vos engane. Ou seja, se nós ficarmos cientes, vivendo a palavra de Deus, né, nada pode ser oculto que não seja revelado, né, na palavra de Deus. Então, quando a Bíblia diz isso, irmãos, acautelai-vos, que ninguém vos engane, né, a Bíblia geralmente está dizendo aqui que muitos virão em seu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganará muitos. Né, hoje você vê essa situação que está acontecendo sobre este mundo. Tem muitos cristos aí no Paraná, na Europa. O povo está falando que é Deus, que é o Cristo. Então isso, irmãos, é para nós nos alertarmos com o que está acontecendo sobre essa nação, sobre o mundo, né? Então a gente sabe, irmãos, que o palco do anticristo já está sendo montado, né? Para o anticristo manifestar é o que está acontecendo hoje. Precisa ter guerras, a economia baixa, né? Essas coisas que estão acontecendo, essa pandemia aí, o povo querendo pôr todo mundo para dentro, fechar as portas das igrejas, fechar a porta de tudo, né? Isso é um dos sinais de que Jesus está à volta para buscar, para arrebatar o seu povo. Então nós devemos, irmãos, ficar firme com Jesus, com a sua presença, né? Então a Bíblia vai dizer mais para nós aprendermos da palavra de Deus. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é misto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, irmãos, Jesus aqui está falando para os discípulos naquele tempo que vai haver guerra e rumores de guerra. Mas olhai e não vos assusteis, porque isso é o início, né? Isso é o começo das coisas que há de ser derramadas sobre esse país, sobre este mundo. Então a Bíblia aqui vai dizer que, portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Irmãos, quantos países aí estão guerreando um contra o outro por causa de dinheiro e riqueza? Quantos países, irmãos, estão matando pessoas, né, como se fosse um animal? Quantas pessoas, irmãos, estão se levantando reino contra reino? Você vê aí igrejas contra igrejas. O povo não está preocupado mais em pregar o evangelho. O povo não está preocupado mais em ganhar almas para Jesus. O povo não está preocupado mais em pregar a salvação, pregar o céu ou o inferno para a vida do ser humano. O povo está preocupado, irmãos, em debater.
É um falando mal do outro, o outro falando mal do outro pastor, o outro criticando outra igreja, o outro criticando outra coisa, e o diabo batendo palmas sobre tudo isso e rindo, irmãos, escancarando o seu sorriso, porque tá vendo que a igreja ela está se frustrando, a igreja ela está se debatendo, a igreja está virando em contenda, a igreja que era para ser luz do mundo, como Jesus foi, está muitas vezes envolvida em escândalo, em brigas, em bebedice, né? Então a gente temos que analisar, irmãos, né, que haverá fome, peste e terremotos em vários lugares, irmãos. Nós falamos de fome, já não é normal, né? Você vê fome desde o início. Você vê fome em vários lugares. Você vê na rede social aí pessoas fazendo faxina na casa das pessoas por 1 quilo de alimento, né? Vou ouvir nas redes sociais. Então a gente temos que entender, irmãos, que a volta é iminente, o arrebatamento é iminente das nossas vidas. O apóstolo Paulo vai dizer que não abrir e piscar de olhos, o Senhor há de arrebatar a igreja, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos, a Bíblia diz, seremos transformados num corpo incorruptível e um corpo imortal. Então, irmãos, para isso acontecer, nós temos que abrir o nosso olho, o palco do anticristo está sendo montado. É o que a igreja não passará por a tribulação. A igreja, Deus vai arrebatar a sua igreja antes, porque a Bíblia diz que Deus nos guardará da hora da tribulação que há de vir sobre todo mundo. E a Bíblia diz também que o apóstolo Paulo diz que Deus não destinou a igreja, não destinou os seus, para a ira. Então a gente temos que entender, irmãos, que está havendo isso, fome em vários lugares. Está havendo peste, irmãos, olha as pestes, irmãos, uma peste atrás da outra. Peste significa doença, pandemia, né? Você viu gripe suína, gripe do frango, né? Coronavírus, gripe amarela, é um tanto de coisas que estão surgindo, irmãos. E a Bíblia sempre nos revelando, a Bíblia sempre nos deixando claro, a Bíblia sempre nos ensinando, irmãos, para que nós venhamos vigiar, nós venhamos nos colocar a nossa casa em ordem, né? Porque o palco está formado, o anticristo está na terra, só não manifestou, mas ele está na terra, a ponto de manifestar, irmãos, né? Então a gente temos que entender isso, irmãos. E terremotos em vários lugares, irmãos, todo lugar está tendo terremoto, vulcão, tudo. Isso é uma coisa que está acontecendo, irmãos, para se cumprir o que Jesus disse, né, para esses discípulos no Monte da Oliveira. Acautelai-vos, ficai atentos, né? Então a Bíblia diz que mas todas essas coisas serão princípio, irmão, só o começo. Às vezes você está pensando assim, mas está acontecendo isso aqui, acontecendo aquilo outro e tudo, não vai acabar, não, irmão, é só o começo. Se eu falar para você que vai melhorar, eu estou mentindo, as coisas vai de mal a pior. Mas os santos, aquele que faz a vontade do Senhor, terá proteção divina esses grandes dias. É tempo de a gente se arrepender, é tempo de largar o pecado, a prostituição, o adultério, as drogas, as bebidas, as coisas ilícitas, erradas, que alguns cristãos vivem e as pessoas também deste mundo vivem, e se prostrar aos pés de Cristo, porque a única solução para este mundo é se prostrar aos pés de Cristo. Então, irmãos, a Bíblia vai nos revelar, né, que então hão de se entregar a seres atormentados, matar-vos-ão e serão odiados por todas as nações por causa do nome do Senhor. Ou seja, por causa do nome do Senhor, irmãos, nós seremos atormentados, talvez alguns mortos, né? Alguns serão, irmãos, aleluia, odiados por amor de Cristo. Sabe por quê? Porque nós cristãos, nós andamos na contramão do mundo. Nós andamos pregando o pecado, o erro, as coisas erradas, o que Cristo nos ensinou. E o mundo que gosta do erro não aceitará o certo, né? Então nós seremos odiados por toda a humanidade, né? Então a Bíblia diz, seguirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, irmãos. Quantos falsos profetas estão aí na terra, irmãos? Quantos falsos profetas estão enganando as pessoas, enganando a multidão, enganando a igreja, né?
com os falsos profetas, irmãos, estão aí nas redes sociais, estão no YouTube, estão em tantos lugares, irmãos, fazendo a vontade de Deus de qualquer jeito. Por isso que eu sempre incentivo e vou incentivar os irmãos a examinar a Escritura. A maior revelação que tem é a palavra de Deus. A maior revelação que tem é a Bíblia Sagrada, irmãos. Não tem outra que substitui esse Evangelho de Cristo, não. Então a Bíblia diz que se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. Irmãos, a tecnologia está tão avançada hoje que o povo hoje não vai para a igreja por coisas que estão passando na televisão. O povo hoje não vai para a igreja, talvez para um tablet, um computador, uma televisão, um YouTube, tanta coisa, irmãos, que estão se multiplicando. A iniquidade, né? A tecnologia está aumentando, está tirando a visão do povo. O celular, para quem não sabe usar, está tirando a inteligência espiritual do ser humano para ir ao encontro de Jesus, né? Então, o amor de muitos esfriaria, muitos se afastarão do evangelho, muitos sairão da igreja, muitos perderão a fé por causa disso, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, esse versículo 14, irmãos, está referindo à grande tribulação. Quando o evangelho for pregado, será o fim, porque o fim é depois dos 7 anos, que é o milênio, que Deus há de governar, de reinar, né, sobre essa terra, né, para a glória deles. Né? Então, quando virdes que a abominação e a desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então, estiver na Judéia, fuja para os montes. Nós vemos aqui algo interessante, irmãos. Quando vier a abominação e a desolação que Daniel escreveu, o que Daniel escreveu? O anticristo. Quando ele estiver no lugar santo, que ele vai se sentar, irmãos, no lugar santo, ele vai querer sua honra, a sua glória, ele vai dizer que é Deus, ele vai sentar no lugar santo como um ícone de culto, de adoração, né? Então, o que está falando para o povo judeu? Quando estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no telhado, não desça para tirar coisa alguma da sua casa. Quem estiver no campo, não volte para buscar suas vestes. E ai das grávidas que amamentam naqueles dias, né? Então, olha para você ver, irmãos. Ai da grávida que amamenta naquele dia, né? Então, a gente tem que entender, irmãos, que Deus, ele está avisando o seu povo. Ele está avisando que está descendo para buscar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja, né? Só que para aqueles que ficarem nessa terra, irmãos, vão ter que enfrentar o anticristo de frente a frente, né? Então, o que a gente quer ensinar aqui é para que nós ficamos firmes na palavra de Deus. Ficar firme. Leia a Bíblia, ora, se consagre. O palco está montado, você viu lendo aqui, ó. O anticristo irá sobre Israel, vai sentar no trono, vai começar a dizer que é Deus, né? Mas aí a gente não vai estar aqui nesse grande dia. Mas se Jesus permitir que a igreja passe pela tribulação, nós devemos nos consagrar, nós devemos nos orar, né, e pagar um preço para que Jesus possa resgatar a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Comenta nosso vídeo, deixa seu like, viu? Isso, em nome de Jesus, deixa o like, viu? E se inscreve no nosso canal, você que não se inscreveu. E Deus irá nos abençoar com toda sorte de bênção, de vitória, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus seja conosco, em nome de Jesus.